Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para vocês ficarem ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos ter uma roda falando sobre como criar filhos sistêmicos. E para estar falando um pouquinho desse assunto aqui comigo, estou com a Gisele Garcia, ela que é administradora de formação, especialista em comportamento humano sistêmico, hoje também empresária, mentora e terapeuta, direcionando mulheres para o amadurecimento próprio e do negócio. Também estou aqui com a Núbia Colpa, ela que é psicomotricista. Olha, isso é um trava-línguas, hein, gente? Consegui falar! Educadora física, especialista em desenvolvimento infantil, mentora de rotina e movimento. Também estou aqui com a Leteia Dias, ela que é psicóloga, neuropsicopedagoga, educadora parental, mentora que desperta pais para empreenderem seus filhos construindo uma família saudável. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no Natcast, por falar, né, um pouquinho, né, dos filhos, do lado sistêmico. E para a gente começar, gostaria que vocês também se apresentassem. Se eu deixei de falar alguma coisa, vocês também podem falar. Vamos começar com a Gisele. Vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui com você, Nath, porque afinal de contas, né, é muito bem falada. Então, obrigada. É um prazer estar aqui. E eu hoje só sou mentora e terapeuta porque eu sou mãe. Sim. Porque a partir do momento que a minha filha chegou, Sofia, com PH, eu tive o prazer de conhecer a maternidade e também de acessar as minhas dores como mulher. As dores da minha família, as dores das mulheres do meu sistema. E para que eu pudesse ser mãe, que era um grande sonho, eu tive que aprofundar nos conhecimentos sistêmicos. E a partir disso, eu fiz a minha transição de carreira, que eu sou da área de recursos humanos. Legal. Foram 27 anos de CLT, saí de um cargo de gerente de uma multinacional para empreender, para virar empresária, para atuar como mãe, que é realmente a realização de um grande sonho. E eu só posso ser mentora hoje porque eu sou mãe. Legal. Então, trazer esse tema aqui para mim, com as duas, a Leteia e a Núbia, que são minhas mentoradas, e que eu falo que o campo é sábio, ele traz pra gente as pessoas certas, e ver o amadurecimento delas dentro do processo delas, dentro das mentorias que elas criaram, dentro do trabalho delas é lindo. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou e da minha história. Sim. Núbia, e você? Se apresente aí pro pessoal. Que profissão, né? Que escolheu com trava-línguas aqui, quase que eu nem consegui falar. Nath, primeiro é um prazer estar aqui, é uma realização de sonho, assim, eu sempre tive vontade de estar num podcast e realmente aconteceu, então eu tô muito feliz. Eu sou a Núbia Colpa e tenho esse trava-língua, né, essa sou psicomotricista, né, e aí junto dessa formação eu sou educadora física, sou especializada em desenvolvimento infantil, e tenho a paixão pelo movimento, né? O movimento é mágico, ele é transformador. E fui em busca de entender como que seria essa junção do movimento com o ser humano como uma totalidade. Então, é a psicomotricidade, né? Essa coisa mágica da gente poder entender o movimento, entender as emoções e entender o que está acontecendo. E a grande contribuição que é essa mentoria, que é a Move, né? Que tem a magia do movimento como nome, é contribuir para famílias a acalmar o coração e acalmar o caos diário. Sim. Então, a rotina é um grande pilar que vai fazer toda a diferença. Então, a que a gente fala, que a gente brinca, esse grande trava-línguas, ele traz esse acalmar, né? Legal. Então, é isso aí. Obrigada. Mas é um prazer estar aqui, viu? Eu que agradeço. A Leteia, se apresente aí pro pessoal de casa, fala um pouquinho de você. Então, como as duas falaram, é um prazer estar aqui, né, participando, compartilhando com as duas
Realmente, assim, é bastante prazeroso, né? Isso é algo que é super positivo, assim. Eu acho que a gente se encontrou mesmo. Eu acho que o tema veio trazer essa união, é muito, muito bacana, né? Eu sou psicóloga, sou psicopedagoga, eu lido com crianças a minha vida inteira. Eu costumo dizer que eu entrei na escola e não saí dela, porque eu sempre trabalhei na escola, a princípio como professora, depois eu passei a ser psicóloga escolar, trabalhei com educação socioemocional na escola, então estou sempre junto com crianças. Legal. Então falar desse tema para mim também é um tema bem gostoso, é um tema que me traz conforto, assim, porque é algo que eu sempre fiz, né? E eu vejo como um desafio para as gerações, né? E é essas crianças que a gente precisa estar cuidando, né? Então, falar sobre isso e cuidar desse pedacinho aí é muito bom. Então, é isso. Obrigada, Legal. viu? É um tema legal, né, da gente falar dessa questão sistêmica dos filhos. Para quem não entende, né, a Gisele vai estar falando um pouquinho da parte sistêmica, né? E daí para a gente começar, Gi, fale um pouquinho como que a terapia sistêmica pode estar, né? Você falou que o seu público hoje são as mulheres, são Sim. as mães. Como que a terapia sistêmica ela pode ajudar essa mulher, ela pode ajudar essa mãe? E o que é, né, para o pessoal que ainda não sabe o que é a terapia sistêmica? Bom, a terapia sistêmica nada mais é do que a constelação familiar. E a constelação familiar é um tipo de terapia breve que olha para aquilo que não é visto através dos olhos. Então, hoje, quando dentro da mentoria High Energy, onde eu tenho lá mulheres, em especial mães, eu olho para esta mulher e para todas as dores das mulheres do sistema dela que trazem os sintomas que elas levam para dentro de casa. Ou seja, quando um filho tem problema na escola, ele está representando os problemas que essa mãe tem. Então, são as questões que esta mãe não consegue ver, que não consegue cuidar, e aí o filho está ali representando. O que é representar? A criança está dando sintoma, está dando um defeito. Sim. Então, ela do brasileiro, né? deu defeito na escola. Essa criança está dizendo, mãe, olha para mim. Mãe, olha para as tuas questões. Então, é através da terapia sistêmica, da constelação familiar e de tantas outras ferramentas que eu uso dentro da mentoria, que a gente vai desmistificando tudo isso e deixando a maternidade leve. E quando eu propus esse tema, foi exatamente porque as pessoas desconhecem. E é muito mais fácil jogar para a criança que tem uma responsabilidade, que a criança é mal educada, que a criança isso ou aquilo, dá um diagnóstico, porque hoje o TDAH resolve todos os problemas das mães. Até o autismo, né? O autismo, o TDAH. Questão. É muito mais fácil você ter um CID diagnosticando do que falar, mulher, mãe, olha para o seu problema, mãe. Teu filho está dizendo que ele está tendo, ele está te mostrando. Então é exatamente isso que eu olho dentro da mentoria, dentro das constelações familiares. Sim, legal. Ô, Núbia, fala pra gente, né? Eu tô curiosa, gente. O que é a psicomotricidade? Eu acertei de novo, hein? Até o final, não vou nem olhar ali como que é. Vai estar fluido, né? O que é isso? O que faz? É de comer, né? O pessoal fala, é de comer. Bom, assim, de uma forma simples, né? É uma ciência, né? Ela tem essa questão de ser uma ciência, ela tem estudo, mas ela é um olhar diferente para cada criança, né? Então, a gente, como profissional, como psicomotricista e as outras formações, né? Porque já são 24, eu trabalho há 24 anos com criança, né? Eu tô Caramba. quase no time dela ali, da Leteia, não saí da escola. E aí, a psicomotricidade traz esse olhar total, sabe? Olhar a criança além do simples correr, além do brincar, sabe? É olhar
o que ela está dizendo, o que os olhos estão mostrando. Então, é a gente poder olhar e entender. É como se a gente decifrasse algumas questões, alguns sintomas, como a gente disse, né? Que foram apresentados. E o que acontece, né? Por que que existe essa ciência e para que a gente está... Em que momento que a gente está atuando? Ela existe para diminuir o caos. E o caos, o que que é esse caos quando a gente fala? É quando a criança faz birra, quando a criança chora demais, quando a criança é ansiosa, quando o estojo está todos os lápis mordidos, quando a criança é desorganizada. Isso é um caos. E a psicomotricidade, Yes! ela ajuda nessa questão, nessa organização do caos. Exatamente. Ela traz esse conhecimento, ela acalma. Porque o que é, assim, vou tentar te achar uma palavra mais fácil. O que é o acalmar? Enquanto a sua cabeça, o seu movimento, as suas atitudes, você chega, derruba tudo, você faz, precisa ter uma calma. E o que que esse corpo está mostrando? Que está com ansiedade, que não está sabendo lidar e simplesmente não sabe andar, não tem calma, não respira, né? Não desenvolveu o seu corpo. O que é a comunicação da criança? É o corpo. Sim. Você sabe, a criança quando chega e te abraça, você sabe quando é um abraço de verdade. A criança quando E a criança não abraça se não gosta, né? A criança, ela é muito verdadeira. Ela tá manifestando, ela tá se expressando. Então eu como profissional, dentro de todas essas formações e todo esse conjunto, né, toda essa experiência, eu trouxe um método que faz a gente olhar com esse olhar amoroso. O que nós podemos melhorar? Aonde que está meu caos? E aí uma coisa assim que é muito forte, que é um ponto muito determinante, normalmente as mães percebem o caos, mas o momento que a escola te chama, o momento que seu filho está no parquinho brincando e os amiguinhos não querem brincar, que a escola questiona, o que está acontecendo? Você não quer ir fazer uma avaliação? Né? É um momento que é muito doloroso para a mãe. E aí é a hora que começam, por meio do neurologista, trazer esse caminhamento. Mas a hora que eu pego aquele serzinho, eu falo serzinho mesmo com 12 anos, tá? Sim. É aquele momento onde ela começa a se sentir confiante e o movimento começa a fluir de uma forma organizada, é onde a psicomotricidade entrou dentro de si. Então, esse momento, sabe? É acalmar o que está desorganizado, é acalmar a família, que não é impossível. Vamos trabalhar as qualidades, quanta coisa importante eu sei fazer. Mas, de repente, eu tenho uma grande dificuldade de organizar meu material. E a gente dá suporte. Então, é isso que é a psicomotricidade. Legal. Ô, Letéia, quantos anos, né, que você trabalha em escola? Viu? É porque, assim, a gente vê nessa questão infantil, principalmente nos últimos tempos, da questão da mentalidade das crianças, né? A criança, ela já tá ali avançada muito. A minha sobrinha, de 6 anos, sabe mexer, às vezes, melhor no celular do que Minha nós filha adultos, tem autorização para dizer que tem 26. Às vezes não, assim, quase 100% das vezes eles sabem melhor. E como que a psicopedagogia, a psicologia, ela pode estar ajudando a criança, né, nessa parte infantil? Porque eu penso muito assim, as coisas evoluíram muito e às vezes a criança, ela deixa de ser criança, né? O que você que trabalha em escola, né, há muito tempo, trabalha com crianças, pode falar sobre essa questão também, né? Isso é uma questão bastante importante, Nath, porque, como você falou, né? A criança está deixando de ser criança, né? Isso é um ponto que a gente precisa levar muito em consideração, né? A gente tem a internet hoje que traz esse conteúdo, né? De que eles precisam estar à frente, né? E muitas vezes os pais reforçam isso, né? Precisa se comportar como mocinha, mas ela tem 5 anos, né? Ela precisa correr, ela precisa pular e
descarregar as tudo energias. bem. Porque eu vejo muito hoje também, Né? né? Às vezes a gente entende que às vezes o pai ou a mãe chega cansado do trabalho, não quer dar aquela atenção ali pro filho, já faz o quê? Taca Celular. tablet, celular. É a tela, Perdeu é a muito isso, saída. né? Sim. Esse é uma saída que a gente encontrou e é algo que nós fazemos, né? Às vezes nós adultos não nos damos conta do tempo que a gente fica na frente da tela. Quando a gente senta, deixa eu sentar, deixa eu descansar. Senta e pega o Instagram e começa. Quando você vai ver, já passou 2 horas e você nem viu. Você chegou com fome, mas a fome já foi embora. Você já nem lembra mais que estava com fome. Já está na hora de dormir. Quando você se dá conta de que você está no, né? E as crianças, elas ainda não têm esse controle, né? De quanto tempo eu estou, né? Então, é algo que nós, enquanto adultos, precisamos ter esse cuidado, né? E a gente precisa olhar pra gente, Acho que é né? ter a Porque consciência, né? a gente Exato. Os cobrar pais precisam ter muito É. mais consciência, porque na minha época de escola, né? Os pais colocavam a culpa no professor, Sim. Nossa. né? Não sei se hoje ainda é assim, porque às vezes a criança fica o dia inteiro, né? Ou meio período, maior parte do tempo na escola. Só que tem que entender que não é responsabilidade do professor, já vem de casa. Ainda tem isso nesse meio que Muito. você trabalha? Tem muito ainda. Infelizmente, tem muito. Eu acho que agora ainda mais. Né? Porque Até na porque o nossa acesso época, dos pais hoje a uma escola particular é mais fácil do que era antigamente. antigamente. É um E, fato, né? e aí usa a palavra eu pago, você tem obrigação. E não é bem por aí. Nós, como pais, e eu digo para elas e para as minhas mentoradas, nós temos responsabilidade geracional na criação dos nossos filhos. Porque, assim, nós temos hoje acesso à informação que os nossos pais não tiveram. Ou seja, a gente tem por obrigação educar os nossos filhos de forma diferente. Sim. Né? E dar uma tela para os filhos é aquilo que eu disse no começo. É negligenciar o seu problema. Porque educar o filho é responsabilidade sua. Não é da internet, não é do tablet e nem dos professores. E isso é um risco, né, Gi? Opa! Porque assim, você tem os teus valores enquanto família, né? Você tem aquilo que você acredita, que você pensa, né? Para sua família. E a partir do momento que você deixa no celular, o que está Você no está celular, terceirizando a educação do seu exatamente. filho. A O que está no responsabilidade, celular né? ou o que está fora, né? Tá educando. E aí depois você, enquanto pai, fala, caramba, mas por que você está fazendo isso? Né? Porque quem me ensinou foi quem eu estou tendo acesso. Exato. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado enquanto pai. A gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer. Né? Ter filho é ótimo, é lindo, é maravilhoso? É. É a coisa mais maravilhosa que tem é você ter filho. Verdade. Mas você tem uma baita de uma responsabilidade. Sim. Você precisa olhar para você como ser humano, o que eu tenho de potencialidade, o que eu tenho de dificuldade, né? E o que é meu e o que é dele, né? Hoje eu tenho um filho de 23 e eu olho para ele, ontem eu ainda falei sobre isso, né? O que ele está vivendo hoje, né? Ele tem uma hamburgueria que estava na minha casa, tá saindo de casa, né? E este movimento tem muito a ver com aquilo que eu tenho dentro de mim, né? Como eu estou enxergando esta ida. Isso é muito interessante. Quando O você olhar tem sistêmico. o autoconhecimento, quando você tem esse olhar, você fala assim: isto aqui tá me doendo, mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. Ele não tem nada a ver com isso. Não é Exato. dele, é meu. A permissão do filho para o mundo. E a Exatamente. questão da mãe, A o pai já não. O pai é o que vai pro mundo mesmo, né? Mas a mãe já tem muito essa questão de querer por Do perto, cuidado, da de segurança, não cortar de o nutrir, cordão né? E o umbilical, pai né? fala, vai, mas ele vai cair, deixa cair. Mas isso é muito Sim. interessante, porque e é o que eu trago para todos os pais que eu atendo, né? A importância de olhar para si, o que você tem, o que você quer, o que você pensa,
para o seu filho lá na frente e o que você tem que fazer hoje para ele estar Exato. lá na frente do jeito que você planeja ou gostaria, Sim. né? Porque senão não dá. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Gê? Quando ela fala do dela, que tem 23, né? Eu crio a minha sozinha e ela tem 6 anos. E eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, por conta da ausência física do pai dela hoje. Então, independente de quem é o homem, ele é pai. Sim. E o pai vive nessa criança. E se eu, como mãe sistêmica que sou, não olho para minha filha e digo, eu vejo o seu pai em você, essa criança ela vai crescer excomungando o pai. Rejeitando, Rejei- né? Porque assim, é o sentimento que ela sente. Eu fui abandonada pelo pai. Não, você não foi abandonada pelo seu pai. Ele te deu o suficiente. Ele te deu a vida. E isso é suficiente. Eu tô aqui para te nutrir, tô aqui para te cuidar e tô aqui para te largar no mundo. Então, esse cuidado eu tenho muito exatamente pela ausência física do pai. Né, na E acho presença. que essa situação sua deve ser de várias mulheres hoje. Sim. Só que eu também vejo a questão E existe de... a mãe que cria filho sozinho com o marido dentro de casa. Sim, mas também tem aquela questão que eu vejo em algumas situações, que às vezes a mãe mesmo que proíbe Exato. o pai. Às vezes o pai quer, mas a mãe não deixa. E daí, o que é criança, né? Cria na cabeça E aí, dela. Nath, a gente tem aqui um perigo. Porque quando esse pai quer acessar o filho e a mãe diz não, a mãe está pegando essa criança, guardando num potinho e dizendo para ela, eu rejeito uma parte de você. E não é sobre o pai, não é sobre o homem. É sobre como a gente vai educar essa criança. Sim, mas muitas não têm essa consciência. Não. E assim, Infelizmente, né? e exatamente isso que eu trouxe elas aqui, né? Eu falei assim, não, a gente precisa levar esse movimento de criar filhos sistêmicos, porque as mães precisam dessa informação. O filho é pai e mãe. 50-50. 50-50, e não interessa o que o pai fez, o homem fez ou o que a mãe fez. A gente está falando de pai e mãe. A gente olha para a entidade pai e mãe e coloca da vida para uma criança. Ah, mas o homem isso, a mãe aquilo. A gente está falando de pessoas, seres humanos que sim, erram. E aí a hora que você olha para a entidade, você dá vida para aquela criança, dá autonomia, dá segurança. E é só você olhar minha filha. Sim. Né? Que saiu daqui, ninguém nem percebeu. Por quê? Porque ela Já tem autonomia. tem autonomia, ela se posiciona. E como que hoje, você falando, né, dessa questão, hoje sua filha tem mais essa autonomia. Como que uma mãe pode ajudar o filho, né, em questão de deixar, igual fala assim, né, na minha idade, quando eu era criança, se falasse não, a gente ia lá e fazia e errava, daí o pai falava assim, eu avisei. Só que hoje eu vejo muito da questão, como de se dizer, tem um raiz e um Nutella, né? O Hoje eu raiz vejo e as Nutella. crianças Nutella, né? Que não pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode ir na terra, gente. Pelo amor de Deus, terra tem que ir todo dia. O que você pode falar em relação das mães, como ela pode ajudar os filhos, né? A não ficar assim, sempre dependendo, a ter uma autonomia. Eu sei que é criança que precisa do pai, precisa da mãe, mas o que você pode dizer sobre isso? Antes de mais nada, a gente precisa dizer para essa criança que ela é capaz. Então, eu digo para minha filha que ela é capaz de trocar de roupa, de se alimentar, de assistir TV. Ela é capaz de absolutamente tudo. O que ela precisa de direcionamento. A minha filha, tem dia que ela troca de roupa sozinha, que é a hora que eu vejo, tá ali a modelo do lado. E tem dia que fala, mãe, eu não consigo. E aí eu vou lá, falo, então, mas você já fez. Puxa aqui, puxa ali. E aí eu dou autonomia para essa criança fazer sozinha. E aí quando você fala do Nutella e do raiz, eu me vejo muito nesse sentido, né? Porque eu falo muito sobre dinheiro com as minhas mentoradas, né? E aí fala, mas Gisele, como eu falo não para essa criança sem criar crença, sem colocar crença limitante? Porque meu pai antigamente falava, dinheiro não dá em árvore, né? Todo típico. Eu não sou sócio da Light. É típico. Exato. E aí como a gente constrói uma comunicação
positiva com essa criança. Minha filha, vamos organizar o dinheiro, vamos cuidar do dinheiro. E aí, quando a gente cuida do dinheiro, eu não coloco na cabeça dela uma crença limitante. Sim. Ela quer 200 presentes do Dia das Crianças. Eu falei para ela já, vamos fazer a listinha? Você tem R$200 para comprar o seu presente. Ela tá rindo aqui, gente, que ela tá aqui no estúdio, olhou aqui pra mim, deu uma risadinha. E assim, ela tem um X. Se ela vai comprar tudo de figurinha, se ela vai comprar a casinha, se ela vai comprar... Eu não sei o que ela vai comprar. Ela tem um limite de orçamento. É porque a mãe não tem? Não, porque ela precisa entender que a gente precisa guardar o dinheiro, porque depois tem o Natal, ela vai querer os presentes. E depois tem o aniversário dela. Então, se a gente não cuida do dinheiro, qual que é o nome disso? É psicologia positiva. A gente tem que educar o filho de uma forma que ele entenda que ele tem autonomia, porque ela vai ter autonomia sobre os R$200 dela, vai decidir o que ela vai comprar. Ela é capaz de escolher. E se ela se arrepender? Acontece. Aí a gente cria o quê? A frustração. Então ela já vai se frustrar porque comprou algo que não... Então ela vai aprender a lidar com a emoção da frustração. E tudo isso a gente ensina a criança. Sim. Mas isso só é possível quando temos profissionais qualificados para orientar ou quando essa mãe tem consciência e conhecimento. Eu não sou psicóloga, nem psicomotricista, que eu já falo, mas eu sou terapeuta sistêmica. Então, eu conheço um pouco do sistêmico e é dessa forma que eu crio a minha filha e é dessa forma que eu oriento as minhas mentoradas dentro do programa. Legal. Ô, Nube, agora a gente fala da questão da rotina, né? Como que a rotina ela pode ajudar aí no desenvolvimento dessa criança? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas que têm a rotina, eu acho até legal, né? Eu fico olhando alguns Instagram, mas tem pessoa que não tem rotina nenhuma. O que que você pode falar, né? O que que é os benefícios da rotina, como que é para a criança e quando a criança também não tem uma rotina, o que pode afetar, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa mente é que a rotina ela é engessada. Ter rotina não é seguir à risca exatamente o que está escrito. A rotina ela é flexível. A rotina ela é vivida. E o que é a grande questão, né? Como que pode ajudar, assim? A rotina ela te dá previsibilidade. Ou seja, ela acalma a criança. Ela vai acordar no outro dia sabendo o que vai acontecer. E aí, trazendo um gancho das minhas amigas aqui, né? Que o nosso assunto todo se converge. É importante a gente, né, nesse momento de orientar, né? Que quando você fala rotina, as pessoas falam, não vou às 6 horas da tarde tomar café, o jantar vai estar na mesa. Sim. Então, tem essa primeira quebra. Mas é a gente mostrar que ela é construída. E que a mãe é a adulta dessa questão. Né? A mãe e o pai são os pilares, porque eles já estão adultos, né? Já o cérebro, vamos falar uma coisinha assim, o cérebro já se desenvolveu para entender. A criança não. Do mesmo jeito que a gente ensina a criança a andar, a gente ensina a criança a lavar a mãozinha, a gente ensina a criança a ter frustração. Sim. A gente ensina a criança a ter autonomia. Então essa rotina ela é construída. E com a grande correria do dia a dia, eu chamo de rotina possível. Porque a minha não é a mesma que a sua. É diferente, são pessoas diferentes, É né? muito diferente. E por que eu fui buscar essa questão da rotina? Porque entrou a pandemia, entrou o caos, nós como família, nós nos fechamos, e aí tinha que coisas acontecerem. Já era imprevisto tudo o que estava acontecendo. Então ela dá aquela calma, ela dá previsão, ela acalma a ansiedade da criança. Sim. Ela sabe que a rotina do amanhecer, a mamãe vai me chamar, eu tomo banho, a mamãe já arrumou o café, eu coloquei a xícara, eu vou pôr meu tênis, vou deixar próximo da porta porque eu tenho que ir para a escola. Você está vendo que a gente está colaborando? Sim. Que a gente está construindo. Então a casa, a rotina, ela fica viva. Ela deixa de ser aquela coisa, filho, pega o sapato que nós estamos em cima da hora. Mas cadê a mochila, mãe? Eu esqueci meu livro, mãe, o caderno. Porque não foi criado. Caos, né? É o caos, não foi criado. Então, assim, a gente vai construindo entre erros e acertos. Não existe a rotina perfeita.
né? Não Sim. existe a receita do Até bolo, a gente, né? às vezes, que é adulto, a gente começa a rotina, de repente a gente já escorrega. Só que é muito importante isso da rotina. Eu adoro viajar. Só que quando eu viajo, eu saio da minha rotina. Gente, o que eu mais Totalmente. quero é voltar pra casa, porque aí a hora eu volto pra minha rotina. A gente fala assim, né? Viajar é muito bom, Mas voltar, mas voltar pra casa é impagável. demais, Nossa. né? É tudo Por de que esse pensamento? Porque a gente criou hábito, É. a gente treinou e a gente experimentou que é bom, que funciona, Sim. né? Que é possível acontecer, que vai amanhã. Pode ser que o café, a xícara não vai estar na mesa da mesma forma, porque a gente perdeu a hora, mas a gente sabe a sequência. E cada um tem a sua responsabilidade. Sim. E a família é formada de responsabilidade. Os pais sendo adultos, estando no seu lugar, mas também mostrando que eles também erram. Sim. E os filhos aprendendo. E É. tendo a possibilidade de olhar e falar, papai, eu não gostei disso. Isso não foi legal para mim. Então, a rotina, ela traz essa calma, essa previsão. E a mãe acaba tendo... Não, nesse momento eu vou pensar. Sim. Esse é o intuito. É a mãe pensar naquele amanhecer. Então, nesse momento, nós estamos na rotina do amanhecer. Depois eu ponho na outra caixinha, ativo o modo mãe professora, mãe Sim. profissional, mãe empresária, mãe... Tudo. Então, mas é isso, é tudo. a calma, sabe? Eu acho que essa... E você construir, ser colaborativa, acho que essa é a grande questão. E só para dar uma fechadinha, assim, porque eu trabalho muito com criança em fase escolar, né? Sim. De 7 a 14 anos, que é essa fase, né? Dos primeiros anos escolares, onde entram as lições de casa, onde entram as responsabilidades, né? As provas. E essa rotina vai preparando para a rotina de estudo. Que você constrói desde dos 6 aninhos. Você constrói com a responsabilidade da criança entender qual é o caderninho que ela tem que levar. Por que que ela tem? Por que que ela tem que levar o brinquedo naquele dia? Porque toda sexta-feira É o dia do é dia brinquedo. do brinquedo. Quantos brinquedos pode levar, tia? Quantos brinquedos? E qual foi combinado? A escola permitiu um? Olha, na escola a gente pode levar um. Sim. E hoje em dia, muitas escolas têm trazido a importância de levar jogos. Jogos de tabuleiro, levar bola, corda. Coisas que a gente Incentivar, né? brinca em Em grupo. conjunto. Porque, assim, do mesmo jeito que cada uma de nós, a psicomotricidade, a mentora sistema, a psicóloga, nós estamos com nossa profissão, a profissão da criança é brincar. Sim. Aí entra na questão dela ser criança, né? Criança. Então é todo esse caminho aí que a gente vai montando, vai construindo e vamos colaborando uns com os outros. Legal, Nubia. A rotina, eu acho que é importante, assim, ela ser construída pela família, né? E não pela mãe e pelo pai, né? É. E construído o que cada um pode contribuir, o que cada um pode participar naquele momento, né? Isso eu acho que é super Pode super querer, né? importante, Colocar ou Sim. não, né? Fazer sentido, né? Sim. Isso é uma grande questão mesmo. E facilita também, né? Eu escuto a Núbia falando e eu imagino uma casa com a rotina montadinha, né? O quanto Fica até mais facilita fácil, né? para Facilita pegar, pra né? todo mundo. Quando Pra ela mãe, pro fala pai, da pra rotina do criança. amanhecer, eu me vejo acordando a Sofia, porque muitas mães sofrem com o amanhecer. E a Sofia vai dormir a hora que for, mas 6 horas da manhã ela acorda e ela não acorda de mau humor. E é engraçado assim que eu chego tocando nela e aí vou fazendo cosquinha, não tem mau humor na Sofia. A gente sai um pouquinho atrasado, né, Tuca? Mas é só um pouquinho, de vez em quando, assim, quando eu deixo o tênis ali, né, quando tá fora da ordem. Mas você trouxe mas uma faz coisa parte. que é importante, né? De trazer a forma que você acorda. Sim. Não É é? diferente, né? A Eu acho que diferença quando é você ser- tem a rotina, acho que tanto para os pais quanto para a criança, você começa a ter aquele hábito, entendeu? E do formar hábito você já se acostuma. Quando você sai fora da rotina, você já fica, poxa, eu quero minha rotina de volta, né? É exatamente isso. isso. Ô, Aleté, o que você, né, eu gostaria que você falasse aí agora voltado para os pais. Porque assim, geralmente os pais às vezes colocam muito medo nas crianças.
né? Uma coisa que a gente estava comentando aqui, eu lembrei de algumas situações na minha infância, porque às vezes minha mãe, eu queria falar alguma coisa pro meu pai, e minha mãe falava, não fala com seu pai, porque seu pai tá bravo. E que foi colocando sempre a questão do medo. E é uma coisa que hoje eu já tenho muito mais facilidade em falar com meu pai depois de muita terapia, gente. Só que eu me perguntava, por que que eu sinto esse medo? E aí foi que daí a gente foi ver lá na infância que sempre minha mãe falava, seu pai tá bravo, seu pai tá irritado, não fala com seu pai, porque seu pai vai brigar comigo. O que que você pode estar falando para os pais, para a mãe e para o pai também, para a criança ter mais confiança, né? Para ter mais autonomia e não ter tanto essa questão de medo também de ir para a vida. Realmente. Pergunta de milhões, né? Isso é importante, assim. Eu acho que quando a gente fala de pais, eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que sempre teve, né, essa questão de não falar com o pai, porque o pai é a autoridade, né? O pai não nem pensar, né? Ele chegou cansado do trabalho, né? E assim, na nossa época, o pai trabalhava e a mãe não, né? A mãe ficava lá todo dia com a gente, naquela mulher não fazia nada. loucura. A mulher não fazia Ela- nada remunerado. Ah, boa. Porque Nada trabalhava mais remunerado. O trabalho diário era bem... Eu costumo falar que trabalho de casa é um trabalho não remunerado. E o pai é que provia, né? E aí, claro, se o pai, por algum motivo, chegou que não foi de uma maneira muito bacana, né? Seja lá porque brigou no trabalho, teve algum contratempo, alguma coisa assim, chegava. E aí, claro, naquela época, eu acho que as pessoas não tinham o autoconhecimento, né? Não buscavam tanto esse tipo de olhar. E aí, claro, quando não busca esse olhar, eles acabam agindo com impulsividade. Vai falar mesmo e vai agir. E, claro, a mãe, para poupar aquele caos, não fale com seu pai agora. Deixa isso pra lá, né? Amanhã você fala, ou então deixa que eu resolvo, daqui a pouco eu falo com ele, você vai lá e fala, né? Eu acredito que para você deve ter acontecido bastante, né? Isso. Mas eu vou te falar que isso não mudou muito. Infelizmente, Ainda existe ainda existe. bastante Ainda dessa existe. questão. Às vezes nem é só o pai, a figura do pai, né? A figura da mãe também às vezes acontece. Às vezes o pai fica mais com a criança e o inverso também é verdadeiro, né? Então, assim, Aquelas mães bravas que você olha assim, Exato. você vê, você fala assim, nossa, sua mãe deve ser muito brava em casa, né? na minha casa, a minha mãe só olhava. Se ela olhasse, A gente já sabe. Meu pai. eu já meu pai. sabia a missa que ela tava Ah, querendo. mas lá em casa também é assim, eu só olho. Ela só olhava, eu já sabia. Sim. Meu pai já era mais tranquilão, né? Diferente do seu. Mas, assim, eu acho que é uma característica de cada pessoa também, né? Então, assim, a questão do autoconhecimento eu acho muito importante para que cada um possa entender que entrou em casa, você deixou de ser, né? Aquele engenheiro, advogado, seja lá, professor, seja quem for, né? O profissional que... E você passou a ser pai. E ali você tem um outro papel, né? Eu acho que isso é uma questão extremamente importante para os pais, Sim. né? Vamos colocar disputa, pai e mãe, né? Comigo você fala isso, com ele fala aquilo. Isso acontece? Acontece. Acontece. É claro que você vai ter mais afinidade ou vai conseguir falar com a sua mãe sobre algumas coisas que você não vai conseguir dar conta de falar com o pai. E o contrário também é verdadeiro. Vai ter coisa que você vai falar com seu pai que você não vai contar para sua mãe, né? Isso é normal acontecer, porque são seres humanos diferentes, enxergam diferentes, podem te confortar de uma forma diferente, podem te dar um conselho de uma forma diferente. Então, isso existe, né? O que eu acho que é o mais importante, ali, homem e mulher, pai e mãe, estão para o filho. Então, o principal aí é o que nós, homem e mulher, vamos fazer para o nosso filho. Sim. Né? A partir do momento que a mãe não fala com seu pai, porque, né, colocando medo, você está deixando
o pai de lado, que nem a gente falou, né? E aí isso está sendo distanciado, né? Então, o importante é que o casal junto encontre algo em comum para a família, né? Juntos. Cada um tem a sua individualidade, cada um tem o seu jeito de lidar, cada um tem a sua forma de enxergar. Porém, os dois estão ali para o bem de um serzinho, né? Para uma criança. Então, não dá. É a mesma coisa que acontece quando os pais se separam. A criança vai para casa do pai, aí o pai desce a lenha na mãe. E fica na mãe. Ah, mas aquele teu pai, porque não sei o que, não pagou a pensão, né? Ora, nós estamos falando, como a Gi já disse, de homem e mulher. Homem e mulher é uma coisa, pai e mãe é outra coisa. Sim. Né? Então, o pai e a mãe, porque quando isso acontece, né, da mãe, não fala com seu pai, é porque tem algo ali entre o casal que nunca não é sobre está a criança, sempre é sobre os pais. Sempre sobre os pais. Por isso a importância do autoconhecimento. Sim. Então, é a questão do casal, não do pai e da mãe. Legal. Né? Porque, de repente, a criança chega pro pai, mesmo que o homem bravo, o filho chega pro pai e tá tudo bem. Sim. Então, a mulher mãe é que imagina que aquele homem vai tratar a criança mal, por exemplo, né? Vamos colocar assim. E, na realidade, ele se colocou no papel de pai e não vai tratá-lo dessa forma, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado enquanto pai e mãe, né? Com quem que eu tô falando. Legal. Né? Eu quero que o meu filho tenha medo daquele homem, que é o homem para mim, mas é o pai para eles. Mas aí né? tudo isso é nível de consciência. É nível de consciência, exatamente. Hoje, que dica, né? Deixa aí uma dica para as mães, para as mulheres, que hoje eu vejo muito essa questão da mulher falar assim, eu nunca tenho tempo para mim, eu sempre tô cansada, o que eu faço? Não aguento mais a maternidade, né? Não tenho um fôlego. Que dica que você pode estar dando aí para essas mulheres para ter uma maternidade aí mais tranquila, mais leve, né? Nath, quando nós falamos aí de uma mãe cansada, de uma mulher cansada, esta mulher provavelmente está fora da energia dela matriz. Essa mulher está numa energia mais masculina ou numa energia ainda infantilizada. Então, e é por isso que ela está cansada. Porque se ela está numa energia masculina, ela está fazendo aquilo que ela não tem competência para fazer. Fisicamente falando. E aí, se ela está também numa energia infantilizada, ela também está fora da energia dela. E é exatamente isso que a gente trata dentro da mentoria High Energy. Lá eu trago posicionamento, qual é o seu lugar no mundo. A partir do momento que você ocupa o seu lugar como filha, como esposa, como mãe, você tem autoridade para assumir o seu negócio. Você está pronta para assumir o seu negócio. Eu trabalho energia feminina, energia masculina, e como essa dança traz a leveza para que a gente seja mãe, seja mulher, seja empresária. E aí você prospera. Nesse lugar de prosperar, você prospera dentro do seu lar, com os teus filhos, nos teus relacionamentos e também nos teus negócios. Então, esses 3 pilares, posicionamento, energia e prosperidade, é o que faz a diferença para que essa mulher que está cansada vá para o lugar dela, descansa e as coisas vão fluir. Tô falando a verdade? Tá. Legal. Ô, Núbia, e hoje a gente vê na questão dos pais que, né, que não tem a questão de um tempo de qualidade com os filhos, que até a gente falou na questão, chega em casa e já dá o celular, já dá o tablet para a criança. Que dica que você pode estar dando aí para os pais, para eles terem um tempo de qualidade, né, desenvolver um tempo de qualidade com seus filhos? É incrível mesmo parar, né? A gente fazer essa pausa e falar assim, o que é esse tempo de qualidade, né? E ainda existe muito preconceito que o tempo de qualidade são horas. São horas. Eu tenho que ficar 1 hora brincando sentada com meu filho. Eu tenho que ficar, sabe? É uma coisa pesada. Obrigação, né? Não é obrigação. Então, a gente já falou um pouquinho da rotina. Então, a rotina colocou todo mundo ali, ó,
com seus afazeres. Mas o que a gente pode fazer para ter esse tempo de qualidade? É aproveitar o momento que você chegou em casa e deixar para fora da porta um profissional. Sim. Então, vamos jantar, vamos fazer junto. E acabou o jantar, a gente sentar e ficar 5 minutos fazendo cafuné no seu filho. Ou seu filho levantou, olha, filho, tá na hora de escovar os dentes. Ele foi lá escovar os dentes. Ele terminou, você fala, nossa, como seus dentes já cresceram. Vem aqui, a mamãe vai te levar, vamos juntos pro quarto. Eu vou pulando e você vai andando. É você parar o minuto que você puder, né? Pra dar E atenção, né? estar presente. E eu sei que é difícil, porque eu também sou mãe. E muitas vezes até eu me desligar do que tudo aconteceu e desligar a cabeça que já está pensando no amanhã, mas eu tenho essa responsabilidade. E isso você vai praticando. Nath, não tem fórmula mágica, é uma prática. Hoje em dia, assim, é uma coisa que era antiga, né? Quantas vezes eu fui pra casa da minha avó, aquela maison, né? Aquele monte de primo. Eu sinto muita falta disso, E hoje né? em dia, às vezes, o café é uma mesinha pequenininha, aqui, ó. Cada um com seu joguinho americano. E às vezes nem isso, né? É. Mas a gente tem 7 dias. O domingo, café da manhã, a gente não vai abrir mão. O que você gosta no café da manhã? O que minha mãe gosta? O que meu pai gosta? O que eu gosto? Então, isso a gente veio construindo. E aquele momento do café da manhã, a gente faz uma caixinha. A caixinha pode ser de sapato. Ó, momento do café da manhã, a caixinha do celular. É. E o celular saiu. Porque a primeira coisa, você tá, É assim, ó, você tá almoçando e você tá aqui. É. Você nem para ali no momento presente. Não olha nem a comida. Pra não olha- olhar, pra almoçar, pra degustar, que muita gente come e já vai pro celular. Eu já fiz muito isso, tá? Por isso que eu tô falando. E assim, a gente faz no inconsciente. Mas o que é importante, o que traz essa presença, o que traz esse momento, né? Essa criação do movimento, é o sentir. Sim. É sentir, né? Então, seu filho foi dormir, você vai lá e faz um cafuné. O seu companheiro foi dormir, dá um abraço antes de dormir. Sabe? Estamos tomando café? Estamos tomando café. A caixinha do celular, ela funciona. Eu testei, tá? Ela é testada. Testei, ela funciona. Porque eu tenho um filho adolescente. E ele tá aqui assim. Não, foi super legal meu dia, foi tranquilo. Não, mas... Então, assim, a gente tira. Porque às vezes, eu como mãe, ou meu marido, eu também tô. Ah, gente, foi bom, né? Nossa, foi incrível. Eu também tô mexendo. Então, são criar esses momentos. E o tempo de qualidade, ele é tempo quando ele é vivido. Ele não é a quantidade de horas. É como você vive. É a conexão. Minutos, né? É o amor, é a empatia. E às vezes, conforme eles crescem, você esquece que ele também precisa do seu toque. E depois passa o tempo, daí você fala, nossa, cresceu Passou. tão rápido. Aí meu filho só Passou veio tão me rápido. visitar, né? Meu filho só me visitou. Meu filho ficou 30 minutos. Deixa eu dar uma pausa. Lá em casa, o momento de qualidade é a Sofia acordou, aí ela vai de cavalinho até o banheiro e a gente tem a dancinha de escovar os dentes. Por quê? Porque é o momento que eu tenho com ela ali, depois eu vou ver ela no final do dia. Então tem que Legal. ter... Mas né? esse momento trouxe ela pro eu dela, né? Sim. Então, assim, é minutos, Nath. A gente tá falando de coisas assim que às vezes a gente nem lembra mais que tem. Então, eu acho que essa é a grande teste. Faça o teste da caixinha do celular, gente. Legal. Às vezes até escrever um bilhetinho, colocar na lancheira, no meio do caderno, dentro do estojo. Sim. Como você é importante, né? É carinho, é cuidado, né? É cuidado. Pequenos detalhes. Sim. Pequenos detalhes. E não precisa de coisas mirabolantes, que gaste dinheiro, que... Faça Na você realidade, se as organizar coisas tanto mais- tempo antes. Então. E na realidade as coisas mais importantes são aquelas que a gente gasta menos. Sim. Ô, Aletheia, fala pra gente, né, um pouquinho, como que o ambiente ele pode interferir na questão das criação dos filhos. É o que, assim, acho que complementa o que a Núbia acabou de dizer, né? Quando a gente tem um ambiente
tumultuado que a gente nem percebe o que está acontecendo, né, com as pequenas coisas, porque as crianças pequenas choram, ficam birrentas, os adolescentes, por exemplo, né, se calam, se fecham no computador, se fecham no quarto, né? E quando a gente não tem esses momentos, como a Núbia falou, a gente não tem esse olhar. Então, o ambiente fica um ambiente, como ela falou, pesado. Sim. Né? Desorganizado. E aí, os nossos filhos buscam o que eles precisam de alguma forma, né? Seja na internet, seja com algum professor, seja com algum amigo, seja lá Até com o quem for. inimigo, né? Que a gente... Exato. Até porque hoje a internet, a gente fala, ai, meu filho tá tranquilo, tá lá na minha casa, tá em casa, sossegado. Não, ele pode estar do outro lado do mundo conversando Sim. com outras pessoas que você não faz a mínima ideia de quem seja. E nem o que tá falando. Porque geralmente eles estão com fone de ouvido, por exemplo. Né? E você não sabe nem quem é a pessoa. Né? Às vezes até se apresentam de uma forma e é outra. A gente vê vários casos, né? Então, isso é uma questão importante para nós pensarmos, essa questão do nosso ambiente e de que eles vão buscar fora, né? E aí, quando eles trazem pra gente alguma coisa em casa, você fala, como você fez isso? Onde já se viu? Aqui em casa a gente não faz desse jeito. Só que a criança não sabe nem como é que você faz. Sim. Porque você não apresentou, né? Quais são os seus valores enquanto família? Você e seu esposo, né? Quais são os valores da família? O que você pensa sobre diversas coisas? Quais são suas crenças? O que você acredita? O que o seu filho vai... Ah, eu tô com essa dúvida. O que a minha família, o que o ambiente em que eu estou, né, tem para me dar? Eu vou para aquele que eu consigo me abrir, me expor, falar, Sim. né? E aí, o que você tem? Então, isso eu acho que é uma questão, assim, também, dentre todas as que a gente falou, é muito importante, né? A gente ter esse cuidado, porque o ambiente, sim, pode contribuir ou não, né? Pela formação dos nossos filhos. E, mais uma vez, nós que somos responsáveis por isso, né? Então, a gente tem que ter Legal. isso muito claro, né? Sim. Eu acho que é muito importante. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville. A Kellen Souza Boutique. A Keline e a doutora Aline, da Clínica Aba Odontologia Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Não perca o direito sobre sua marca. Garanta exclusividade em todo o Brasil. Proteja seu negócio. Proteja sua marca. Evite plágio e concorrência desleal. Contrate uma empresa especialista na área. Reis Marcas e Patentes. Sua marca está segura em nossas mãos.
pra gente encerrar, quero mostrar aqui antes um pouquinho, né? O livro das meninas, da Gi, Inteligência Espiritual como Caminho. E da Ateleia, Aleteia. Ó, já tô... Acertou psicomotricidade. Não, gente. Vai chegando no final do podcast, a apresentadora já tá aqui, né? Psicologia e as emoções. Tem mais um aqui também. Amar, acolher e cuidar. E tem as cartinhas, né? As cartinhas sobre inteligência emocional. Aí, Gi, fala um pouquinho, né? Resumidamente aí pro pessoal o que é o seu livro. E aí depois você pode já deixar suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, né? Quem quiser ir te encontrar, fazer alguma terapia, entrar no grupo também, pode deixar. Bom, esse livro aqui eu trouxe de presente para você. E aqui, quando a gente fala sobre a inteligência espiritual como caminho, eu escrevi como coautora ao lado de duas grandes mestres. A Júlia, que fala sobre a saúde emocional através da inteligência emocional, e também da Marilise Isenfield, que é mestre em constelação. E dentro nesse livro, a minha parte... Não, eu vou chamar ela aqui depois. Tá. A minha parte dentro desse livro foi exatamente um pouco da minha história com a Sofia. Eu conto aqui a passagem da minha gravidez, dos primeiros anos de vida dela, que foi muito desafiador, e eu usei inteligência espiritual como caminho. Não sabia que foi dessa forma, mas Sim. A hora que a Júlia me trouxe, falou: Gisele, você usou a inteligência espiritual. Eu falei: E aí foi quando ela me convidou para escrever o livro. E aqui, dentro da mentoria High Energy, como eu disse, a gente trabalha 3 pilares: posicionamento, energia e prosperidade. E esse é o meu convite para você, junto com o Escalda-Pés, para que eu convido você que está assistindo, você mulher que está assistindo, a se posicionar mais e melhor, a entender como funcionam as energias feminina, masculina, como você chega e como você se conecta com o teu cliente, como você se conecta com a tua família, para que você comece a prosperar nos negócios, na vida, no teu lar. E muitas vezes, quando a gente fala sobre prosperidade, as pessoas estão relacionando a dinheiro, a riqueza. E esse é só um dos pilares. Eu, tendo a minha casa, uma filha saudável, isso para mim é prosperidade. Eu ter saúde é prosperidade. Eu estar aqui com as minhas mentoradas é prosperidade. Então, cada um olha de uma forma, mas você estar num ambiente saudável, sim, é prosperidade. Então, esse aqui é meu presente para você, Nath. Obrigada, eu amo presentes. Depois a gente vai autografar. Com certeza. Núbia, deixa aí pro pessoal, né, sua mensagem, se você tiver alguma mensagem, sua rede social, onde o pessoal pode te encontrar também. Quem quiser ir mentoria, né, de rotina. Eu não falei a minha rede social. Ah, não falou? Não falei. Fala aí, Gi. Então, Instagram, YouTube, TikTok, @eu sou Gisele Garcia. E a Sofia tá ali dizendo: mãe, a dela é @Sofia com PHAYO. Ai, Núbia, agora você, deixa sua rede, sua mensagem aí pro pessoal de casa também. Bom, a minha rede social, tô no Instagram, no LinkedIn é Núbia Colpa, né? E a minha grande mensagem é que ser pai e mãe, né, olhar para os nossos filhos é um privilégio, é uma riqueza, é algo que a gente tem que levar para a vida. E ter profissionais, né, que acreditam e que te guiam, ter um caminho, é isso que a minha mentoria traz. Vamos construir um caminho para que o seu dia a dia, né, para que aquele seu caos, ele possa ser regado com amor, que ele possa ser mais tranquilo. Terão dias desorganizados? Terão. Mas a proposta mesmo da mentoria da Move, que é acreditar na magia do movimento, é a base, é a rotina, é o amor. E a gente constrói. É isso que eu queria deixar. Obrigada, Núbia. Eu que agradeço o convite. Aleteia, acertei, né? Agora, eu não sei nem qual que você criou, eu não consigo nem lembrar qual que você criou. Fale, né, sua rede social,
né? Também fale bem resumidamente um pouquinho dos seus livros, que é para o pessoal de casa. Então, meu nome minha rede social é Aletheia Dias Psico. Os livros, esse aqui, que é o Amar, Acolher e Cuidar, ele fala de várias etapas, né, do desenvolvimento das crianças, então é separado por idade, e fala um pouquinho sobre as dificuldades enfrentadas aí na pandemia. O que é o desenvolvimento esperado para a idade, quais foram os desafios e o que a gente pode fazer com os desafios, né, pós-pandemia. Esse aqui, o meu capítulo fala sobre as emoções com os pais, então fala um pouquinho resumido até, inclusive, o que a gente falou aqui. E esse aqui é um baralho de inteligência emocional, conexão e equilíbrio. É um baralho em que a gente pode pegar as cartinhas e pensar sobre os temas. Então, ele tem... eu falei sobre comunicação assertiva. Então, falo o que é a comunicação assertiva. A outra cartinha traz um exercício, uma reflexão. Então, é bem interessante também. Seu Instagram... Falou seu Instagram? Falei, falou? Aletheia Dias Psi. E o que eu queria deixar de mensagem, né, é justamente isso. Assim, acho que complementar o que a Núbia disse, ter filhos é maravilhoso, é um desafio. E o que eu trago é justamente equilíbrio familiar, para que as coisas possam fluir e a gente tenha aí uma sociedade, porque é nossa responsabilidade enquanto pais, esta, né, formação e essa sociedade aí que é muito potente, né? As crianças e adolescentes são muito potentes e a gente precisa, enquanto responsável, acreditar nisso, né? Então, o que eu trago é justamente isso, é a gente acreditar no potencial dos nossos filhos e gerar famílias e sociedades, assim, uma sociedade muito valorosa. Gente, a Sofia está aqui, ela vai falar um oi para vocês e ela vai deixar a rede social dela, porque ela também tem rede social, né, Sofia? Fala aqui pro pessoal, qual que é a sua rede? Minha rede social é Sofia com PHAYO. E fala pro pessoal seguir a tia Nath, fala. Segue o canal. Ai, linda. Gente, quero agradecer, meninas, né, por vocês estarem aqui no podcast, por fazer nessa roda, falar sobre questão sistêmica, sobre filhos, dar dica para os pais, para as mães. E a Nathcast está aberta aqui para vocês voltarem novamente. Faremos. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do conteúdo de hoje, compartilha e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Eu espero vocês no próximo Nathcast.